Amigos queridos, nesta manhã de luz em nossas vidas, buscamos Jesus, Mestre amado, para senti-lo manifestado em seu Evangelho de amor, para sentir a sua presença através dos seus mensageiros e das páginas vivas dos seus ensinamentos que deixaram marcas indeléveis em nossos espíritos. Aqui estamos, Senhor, confiantes, reunidos em Seu nome, buscando sorver do manancial inesgotável de amor e sabedoria das sábias leis de Deus, a aplicabilidade em nossos corações. Amigos queridos, oremos fervorosamente para o despertar das consciências de toda a humanidade, para que as escolhas doravante se façam em consonância com as retas seguras do Evangelho de Jesus. Dediquemo-nos uns aos outros, para que possamos desfraldar a bandeira do trabalho como marca segura em nosso ser espiritual, e que sejamos fraternos, Senhor, nos sentindo filhos de Deus, irmãos em humanidade, nesta trajetória feliz da existência na Terra, a nós concedidas, permeada por oportunidades redentoras. Abençoa-nos, Senhor, guarda-nos em sua paz e faze de nós instrumentos dignos e úteis a serviço do bem, onde quer que estejamos, hoje e sempre, e que assim seja, Senhor. Nós estamos no capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon. E nós estamos concluindo esse capítulo. Queremos fazer um apanhado geral dos principais ensinamentos que ele nos trouxe, para dizer que servir a Deus é espiritualizar a nossa existência. É fazermos escolhas coerentes com o que sabemos e vivenciarmos daquilo que já cala em nós como conhecimento. E esse momento tem uma passagem no capítulo Servir a Deus e a Mamon, uma delas que a gente vai citar hoje para a gente fazer um fechamento, que diz assim: ao viajor que chega a uma estalagem, se dá um belo alojamento, se pode pagá-lo àquele que pode pouca coisa, se dá um menos agradável quanto àquele que nada tem, vai deitar sobre a palha. Ou seja, nós, quando alguém chega de uma viagem, podemos oferecer para ele o melhor. Mas o melhor é aquilo que ele fez por merecer. E é disso que nós estamos falando em servir a Deus ou a Mamon. Assim ocorre ao homem na sua chegada ao mundo dos espíritos. No seu lugar nele está subordinado ao que tem. Mas não é ao ouro que tem. Está subordinado ao que trouxe consigo. E nós levaremos desse mundo tão somente o que é de natureza moral. E é a natureza moral do espírito que o espiritualiza, que requinta os seus sentimentos e que ele vai desmanchando os acúmulos fluídicos que nos materializam. Então seria dizer, a desmaterialização do nosso perispírito está na direta relação com o seu grau de moralidade, porque à medida que os sentimentos se requintam, nós vamos diluindo as nódoas energéticas do nosso perispírito
e vamos sendo espíritos mais leves e, portanto, mais suaves, mansos, pacificados. Ninguém no mundo espiritual nos perguntará quanto tinhas sobre a terra. Isso não vai ter nenhum valor. Que posição ocupáveis? Erais príncipe ou operário? Mas se lhe perguntará, o que trazes contigo? Isso é a nossa consciência nos dizer nesse capítulo de servir a Deus e a Mamon. O que levaremos conosco de bagagem perene dos nossos espíritos verdadeiramente? Nós temos falado todos os dias que nós temos grandes enganos, segundo o que os espíritos nos mostram. Nós temos um engano de saber, de achar que o que eu já conheço, eu já vivo. Mas isso pode não ser a realidade. Eu posso conhecer do que não experimento, do que não vivo. Eu posso ter informações e penso que armazenando essas informações, elas me serão suficientes, mas não serão. A única situação suficiente para nos manter equilibrados é a experiência sobre o conhecimento adquirido. Então, não se computará o valor dos seus bens, nem dos seus títulos, mas a soma das suas virtudes. Ora, a esse respeito, o operário pode ser mais rico do que o príncipe. Então, nós estamos hoje e a cada dia construindo o nosso ambiente espiritual. E é com este ambiente espiritual que eu me transfiro para a espiritualidade quando do desencarne. André Luiz é claro em dizer que nós levamos ao desencarnar o cenário que nos é próprio. O cenário que são as imagens mentais do que eu vivi que me caracteriza. Eu vou com o cenário. Quando nós chegamos no mundo espiritual estertorando de dores, é o cenário que eu levei comigo. Em que região eu vou ficar? Não é uma região geográfica, é um status de como eu estou. É para lá que eu vou, por afinidade, me transferir com todo o aparato de cenas. Né? Se eu tive apegos às questões da Terra, eu levarei esses apegos em termos de imagens mentais que me torturam, porque elas não serão recursos para a minha libertação. Então, servir a Deus, como nós estamos buscando falar todos os dias, servir a Deus é na mesma proporção que eu espiritualizo a minha existência. Há quem, por engano, entenda que espiritualizar a existência seria abandonar os bens da terra. Ao contrário, seria que os bens da terra fossem promovidos de forma a gerar progresso para todos, que é bem diferente, né? Que aquilo não seja para mim, mas para todos, gerando progresso. O exemplo da parábola do Zaqueu, que nós falamos aqui muitos dias, né? Quem era o Zaqueu? O Zaqueu era um homem de grandes propriedades, mas ele tinha a verve do espírito, o eixo daquele espírito era o valor do trabalho. Então ele trabalhava muito, prosperava muito e abria frentes de trabalho para muitos. Muitas vezes ele confessa a Jesus que ele, vendo uma pessoa vir buscar uma esmola, ele dava um emprego, ele dava um trabalho para dignificar aquele espírito. Mesmo que na sua propriedade não houvesse vaga, entre aspas, ele criava oportunidades. Um exemplo bem simples, né, mais grandioso de Zaqueu. Então, ao ser fraterno, e quando ele disse a Jesus que para segui-lo deixaria tudo para segui-lo, e realmente ele deixou, mas não de forma inconsequente. Ele deixou outros administrando os seus bens para que aquelas pessoas não passassem nenhuma dificuldade. Nenhuma. E seguiu os apóstolos. Então, é muito importante nós falarmos um pouco dessa espiritualização da existência,
Porque nós somos muitas vezes competitivos, nós somos muitas vezes, queremos fazer demonstrações de possibilidades materiais que temos, né? E isso vai gerando no ser espiritual um estado alienado do pensamento. Porque é tão fora da realidade da vida do espírito que aquilo vai gerando uma alienação, né? E o Divaldo, nas suas últimas falas, ele tem enfatizado muito isto. Nas últimas que eu tenho visto, ele tem enfatizado que existe um delírio coletivo na questão do materialismo. E que nós ancoramos o nosso pensamento, isso a gente está falando aqui agora, nós ancoramos nessa possibilidade. Mas a espiritualização da existência, ela está relacionada ao quanto de requintamento dos sentimentos eu sou capaz de vivenciar. Porque aí eu vou fazer o quê? O que é espiritualizar a existência? É viver de conformidade com o objetivo da minha reencarnação. Isso quem diz é a evangelização de espíritos. Quando o espírito vive como espírito para atingir o objetivo pelo qual ele veio, ele espiritualizará a sua existência. Quando nós atingimos o objetivo, qual é o objetivo de cada existência? É refazer os quadros doentes de memória do passado. Isso me espiritualiza. Quando eu resolvo conflitos de relacionamento, quando eu amo os meus desafetos, quando eu perdoo incondicionalmente aqueles que me ofendem, quando eu chego no objetivo que eu vim fazer, que é um ajuste com a lei de Deus, ou uma ação reparadora com alguém, eu refaço esse quadro doente da minha memória, esvanece as energias doentes, restaura a tessitura energética do perispírito, ilumino a minha consciência sobre aquele aspecto, jogo luz da minha consciência nesses porões escuros da memória, ajo de forma saneadora, chego ao objetivo da minha reencarnação e posso dizer: eis-me aqui, Senhor, espiritualizei a minha existência na Terra. Mas para isso, a doutrina espírita nos mostra que, sem nos conhecermos, isso é muito difícil. Progrediremos sim pela força da lei, pelas injunções difíceis, pelos desafios, pelas provações, pelas dores, pelas desacomodações constantes. Mas nós podemos fazer isso voluntariamente, conscientemente, de forma lúcida, retilínea. Para isso eu preciso voltar esta luz da verdade nos recônditos do meu ser espiritual, para que eu me perceba e veja em que pontos eu vim transformar. Olha que lucidez você estar na vida e saber: olha, eu vim para transformar esse aspecto, com esta e com aquela pessoa, e se eu não fizer isso, eu não serei feliz. Eu posso fugir da pessoa, eu posso me enganar, eu posso me iludir, eu posso me arrastar pelas ilusões do mundo, mas não serei feliz. Há um tormento íntimo. O tormento íntimo, via de regra, denuncia que o nosso planejamento reencarnatório não está sendo realizado a contento. As aflições terrenas, o capítulo 5, todas demonstram que meu planejamento reencarnatório não está sendo realizado a contento. E é por isso que eu me aflijo, tenho síndromes do pânico, entro em processos depressivos ou alienantes do pensamento, porque aquilo que eu vim fazer, eu preciso ter lucidez de que alguém que me ame possa me dizer: é isto. Porque nem todo bem é gostoso, é bom, mas é necessário. Então esse capítulo, servir a Deus ou a Mamon, tem a ver com essas escolhas. Ora, se eu optar no meu progresso moral, eu espiritualizo a minha existência e sirvo a Deus. Se eu optar pelas ilusões do mundo, vou servir a Mamon, só que é temporariamente, porque a lei é o progresso. E dia virá em que situações extremadas irão nos acontecer, graças a Deus, para que possam nos acordar para o caminho do bem. É sempre importante nós pensarmos nesses temas do que seja espiritualizar a existência
E nós vamos aprendendo lentamente introduzir no nosso campo mental essa ideia. Mas às vezes nós temos uma ideia muito bem estruturada dentro de nós, mas não conseguimos viver, embora saibamos. E esse é o perigo. Como nós temos falado desde ontem, esse é o perigo. O grande perigo que a gente corre nesse momento da nossa vida aqui na Terra, tendo todo esse conhecimento que nós temos da doutrina espírita, é confundir que sabendo estamos vivendo. Isso é um risco muito grande que nós corremos. Porque parece que sabendo e concordando, se eu sei e concordo, logo, isso faz parte da minha vida. Parece que é um raciocínio assim bem lógico e correto, só que não. Eu posso concordar, eu posso admitir, aquilo pode ocupar o campo das minhas ideias, mas não ser a expressão do meu viver. E nesse momento em que nós estamos já finalizando esse capítulo, de amar a Deus sobre todas as coisas e não nos entregarmos a Mamon, né? Servir a Deus e não a Mamon, é importante que nós fixemos isso. Então, eu trouxe um trecho escrito há mais de 40 anos, mas quando a gente lê, fala assim, não, isso não foi escrito há mais de 40 anos, isso foi escrito ontem à noite, né? De tão atual que é. Eu trouxe esse texto porque uma coisa é nós deduzirmos, lermos, compreendermos, concluirmos e fazermos na nossa intimidade um desfecho sobre determinado assunto. Outra coisa é nós ouvirmos alguém escrever sobre isso. Então, é um texto intitulado Evolução, de Emmanuel, em que ele responde a inúmeras questões. E uma questão que é feita para ele diz assim: por que vivemos cada vez mais pensando apenas nas coisas materiais e pouquíssimo nas espirituais? Aí ele responde: o homem atual vive deslumbrado com os bens materiais. E como a Célia falou, sabemos que não levaremos nenhum desses bens, mas nós vivemos deslumbrados com eles, que são colocados à sua disposição pela tecnologia que avança a cada dia, através de uma propaganda que insiste em colocá-los como caminho da felicidade. Então, obviamente, é claro que nós andamos por aí confundidos, que felicidade é o que temos e não o que somos. Porque a grande maioria de nós, se a gente pensar de verdade o que somos, não dá para a gente ser feliz. Então é melhor a gente pensar que nós somos felizes a partir do que temos, porque muitos de nós temos muito. E ele então vai prosseguindo. Porém, quando os adquirimos, os bens terrenos, né, as questões que nós podemos comprar com recursos monetários, quando os adquirimos, não compramos a solução para os verdadeiros problemas da alma, que são a frustração, a angústia, a solidão e tantos outros. Toda vez que nós experimentamos isso, esses recursos que estão ao nosso redor não nos auxiliam. E aí ele prossegue, que é o importante desse texto, porque ele vai falar o que é espiritualizar a existência. Ele diz assim:
Entretanto, espiritualizar-se, que é o objetivo pelo qual todos nós estamos na Terra, e se nós viemos aqui e não espiritualizamos a nossa existência, nós voltamos sem fazer o que viemos realizar. Então ele diz, entretanto, espiritualizar a existência significa, espiritualizar-se não significa, obviamente, ser miserável, nem tampouco deixar de desfrutar de maneira racional os bens materiais que o homem, com a sua inteligência e o seu trabalho, já criou. Ou seja, os bens estão aí, que bom que nós podemos desfrutar desses bens. Esses bens causam em nós, com certeza, alegria, mesmo que seja passageira, mas traz, porque o conforto, o bem-estar, a tecnologia, tudo isso é fruto da inteligência humana e nos alegra. Então, não temos que abandonar nada disso, mas ele continua. Entretanto, espiritualizar-se é conduzir a vida no caminho do bem. Conduzir a vida no caminho do bem. Amar ao próximo. Do amor ao próximo e da caridade material e espiritual. É fazer esforço constante para corrigir seus defeitos e domar seus maus instintos, a fim de fazer crescer o reino de Deus dentro de nós. E aí nós vamos, nesse ponto, fazer um link com tudo que nós temos falado essas semanas com relação ao conhecimento, principalmente o conhecimento espírita, porque o conhecimento espírita é para nós um talento que deve mover as nossas ações. E em seguida ele é questionado qual é mesmo o papel, a importância do conhecimento no processo de espiritualizar a nossa existência. Então ele vai comparar, e é bem interessante essa imagem, ele vai comparar assim, que Deus traça para nós um caminho. E lá na frente, o último estágio desse caminho, quando nós chegarmos no final do caminho, esse final chama perfeição. Então Deus traça para nós um caminho. Enquanto nós não nos interessamos pelo conhecimento de qualquer natureza, e há espíritos na Terra que não se interessam por conhecer nada ou quase nada, enquanto nós não nos interessamos, nós estamos nesse caminho completamente às cegas. A gente não enxerga nada. Então, embora sejamos obrigados a caminhar, porque é da lei que nós caminhemos, nós vamos tropeça aqui, tropeça lá, senta para descansar e esquece de levantar, né? Nós vamos nesse caminho na escuridão. Conforme a gente vai buscando o conhecimento, o caminho vai se iluminando. Olha que interessante. O caminho que nos conduz à perfeição se ilumina. Mas ele esclarece algo bastante importante, que diz assim, não é porque iluminou que ele fica mais curto. E isso é óbvio de nós entendermos. Porque se nós estamos numa trilha e está escuro e alguém acende a luz, não é porque acendeu a luz que o caminho encurta. O caminho, a perfeição, fica do mesmo tamanho. Só que agora nós podemos enxergar aonde vamos naquele caminho, para onde vamos. E ele esclarece uma coisa importante, que ele diz assim, a luz que nós projetamos no caminho, que é o conhecimento,
também muitas vezes não torna o caminho menos penoso. Isso é muito importante para nós entendermos. E por que que isso é extremamente importante? Porque se nós averiguarmos nesse momento da nossa vida, em que temos conhecimento sobre vários aspectos do contexto humano e inclusive do espiritismo, há situações na nossa vida que são penosas e que o conhecimento da doutrina espírita não tira esse caráter. Nós ainda com ele sentimos dor, nós ainda sentimos dificuldade, porque a dificuldade aponta limitações que nós temos. Então, o esclarecimento, o conhecimento que nós temos, ele tem essa finalidade de clarear, e quando chega uma pedra, e ele coloca exatamente isso, quando chega uma pedra que você depara com ela e que vai ter que ter todo o esforço de retirá-la, e se não for possível retirá-la, escalá-la para ir para outro ponto mais à frente, todo esse esforço, ele permanecerá mesmo com o conhecimento, porque o conhecimento não tira de nós o esforço que nós temos que ter para construir em nós o que nós precisamos para evoluir. Mas aí ele diz, essa luminosidade do caminho, que é o conhecimento, nos auxilia a ter discernimento quando nós encontramos com uma pedra no caminho, para não pegar um atalho que para nós significa pura escuridão. Porque muitas vezes o que acontece? O caminho está claro, pela luz do conhecimento que nós já temos. E aí surge a dificuldade. Como o conhecimento ele não está introjetado na prática da nossa vivência, eu acho melhor pegar um atalho. Só que o atalho não está iluminado. O atalho é sombrio. E nesse atalho sombrio nós podemos nos perder por múltiplas reencarnações. Mesmo que a nossa estrada já esteja iluminada. Olha a importância disso. Porque quantas vezes nós falamos para nós mesmos, não, eu sei que isso aí não está certo, mas eu vou por aqui. Eu sei. Ou seja, a estrada já está iluminada. Mesmo estando iluminada pelo conhecimento, eu pego o atalho que é um atalho escuro, onde eu vou muitas vezes, como é escuro, na hora que eu entro, eu perco a referência da volta. E aí eu fico lá muito tempo até que aparece alguém, uma situação, alguma coisa que me reconduz à luminosidade outra vez. Então a importância de nós refletirmos que nesse momento da nossa vida, que nós já estamos absolutamente interessados nesse conhecimento, na iluminação dessa estrada, que é a nossa existência, que é a nossa vida, que é a nossa obra, que todo o tempo todo, nós possamos fazer um checklist, nós possamos fazer uma conferência, se o quanto daquilo que nós estamos aprendendo, nós estamos nos esforçando até o fim para viver. E para finalizar a nossa fala de hoje, os espíritos superiores têm dito que a grande
grande dificuldade da maioria dos espíritos que se interessam pela doutrina espírita, e olha que a palavra tem interesse, acha interessante, concorda, né? A grande maioria ainda não conseguiu, e vamos ver se nós nos enquadramos isso, ainda não conseguiu a melhor parte dessa história. Ainda não conseguiu absorver a melhor parte da doutrina espírita, que é o motivo pelo qual ela existe, que é a parte religiosa, que é a religião, que é a conexão definitiva com Jesus. Então, a grande maioria daqueles espíritos simpatizantes não encontrarão com Jesus. Porque vão ficar embevecidos com a filosofia e com a ciência própria da doutrina espírita, mas, de novo, uma vez mais, nem por este caminho vão encontrar com Jesus. Da importância desse tema no Evangelho, servir a Deus ou a Mamon. Porque esse encontrar com Jesus e, consequentemente, com Deus, depende de nós estabelecermos na Terra relações extremamente amistosas com todos. Com todos. É através desse movimento da alma, de nos tornarmos uns com os outros profundamente amistosos, que vamos encontrar com Jesus. Como nós falamos ontem, não adianta nós falarmos que somos embaixadores da diplomacia. A diplomacia que interessa para nós obtermos determinadas coisas que nos interessam, mas que não correspondem à nossa realidade íntima. Esse movimento da alma, né, que nós estamos buscando fazer, é extremamente importante para nós. E vamos conseguir, com certeza, a partir desse entendimento, espiritualizar a nossa existência. Então vamos perguntar para nós mesmos. Os espíritos, para a gente encerrar o Evangelho e fazer a prece. Os espíritos que nos cercam nesta existência nos têm como espíritos amistosos? Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, eis-nos aqui, Senhor, desejosos de te sentir uma vez mais, de nos entregarmos a este amor que invade a terra toda, que acorda as consciências desejosas de luz.
Mil vezes obrigado, Senhor, porque nos encontramos em Seu nome nesta hora. Estamos desejosos de aproveitar este tempo que o Pai nos confiou para nos tornarmos espíritos livres pela vivência da verdade. Que o Senhor possa nos amparar. Que neste dia abençoado, todos os nossos irmãos que sofrem na terra possam nesta hora receber do seu amor e serem socorridos por esta equipe de espíritos bondosos que se destacam em seu nome para estar com aqueles que choram, que se encontram necessitados de paz e de luz. E nesse momento, Senhor, em que nos reunimos em Seu nome, rogamos pelo nosso país, pela pátria amada, Senhor, para que cada um de nós brasileiros possa ocupar o seu lugar na pátria do Evangelho, expressando a bondade, a honestidade, expressando, Senhor, a caridade e a justiça que é misericórdia. E assim, Senhor, a nossa nação vai se iluminar pela força dos nossos exemplos, levando para a terra toda as vibrações luminosas do seu amor. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre.